Você, meu querido, minha querida, abrir a sua Bíblia. Vamos falar sobre o forte que nos vê. Gênesis capítulo 16, verso 13. Permaneça depois com a sua Bíblia aberta. Todos acharam? Gênesis capítulo 16, verso 13. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de adorar ao teu nome. Por esse momento que a tua palavra, Pai, será ministrada, pedimos que o Espírito Santo tenha liberdade para exortar, consolar e edificar, e que os nossos corações sejam abertos para receber esta palavra e que ela venha frutificar em cada vida. Nós já oramos, louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. É muito comum para a nossa vida, quando alguma coisa dá errado, quando nós passamos por adversidades, por lutas, ou quando alguma coisa terrível mesmo acontece em nossos corações, nós acharmos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está percebendo a luta que nós estamos passando. E muitos ficam até abatidos de uma forma intensa quando alguma coisa não deu certo na sua caminhada. E esse texto ele vai refletir na nossa vida justamente esses momentos em que nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, ou que nós lançamos toda a culpa em Deus ou até mesmo na igreja, achando que por não recebermos aquilo que tanto nós almejávamos, ou por passarmos por momentos, como eu disse, de tantas adversidades, que sejam perdas financeiras, pessoais ou não, a tendência natural é nós agirmos dessa forma. E esse texto nos fala de Agar, uma mulher que tem uma experiência num momento tão difícil, de uma adversidade tão complicada, em que a morte está rondando a sua vida, mas rondando aquele que era mais especial para ela, o seu filho, Ismael. E quão difícil para você, pai e mãe, quando seu filho está atribulado, passando por luta. Abate a sua vida, abate os nossos sentimentos, porque nós ficamos excessivamente preocupados. E esse texto traz-nos também um contexto maravilhoso que vai nos refletir ao forte que nos vê. Diga comigo: o forte que é Deus me vê. Amém? Ou seja, toda a nossa vida o Senhor está vendo. Todas as nossas angústias Ele está presenciando. Todas as nossas batalhas Deus conhece. Todas as adversidades que nós passamos não está distante daquilo que Deus está verdadeiramente olhando para a nossa vida. Não significa que tudo que eu quero ou tudo que eu almejo é aquilo que vai ser concedido à minha vida. Mas eu tenho muitas vezes o não de Deus. E eu tenho muitas vezes consequências das minhas escolhas. Então nós paramos um pouquinho para refletir e como é difícil nós reconhecermos que muitas vezes nós erramos. Deus nos direciona, mas muitas vezes nós caminhamos na permissão, não na direção daquilo que Deus tem. E tomamos atitudes precipitadas, que traz consigo resultados que muitas vezes não vão trazer para nós alegria. Mas nós achamos que Deus, Ele é aquele responsável pelas nossas atitudes. Romanos 8, 28 diz que a misericórdia, a bondade e a graça de Deus faz com que estas coisas venham cooperar para o nosso bem. Amém? Eu ouvi um glória a Deus? Ou seja, faz com que isso venha a ser para o meu benefício, para que a glória de Deus continue a se manifestar e a estar se manifestando sobre as nossas vidas. Ismael, ele não tinha culpa da precipitação de Abraão, ele não tinha culpa alguma daquilo que ele estava enfrentando neste momento, mas ele está recebendo consequência de atitudes que não eram atitudes direcionadas claramente por Deus, e são atitudes precipitadas. E muitas vezes nós deixamos de orar e nos precipitamos. Porque quando nós oramos, nós vamos esperar em Deus. Nós vamos aguardar o momento de Deus. Mas a nossa ansiedade nos faz muitas vezes a tomar decisões precipitadas e que muitas vezes até nos leva a um abismo.
E muitas pessoas estão traumatizadas hoje, muitas pessoas estão se voltando contra o próprio Criador, justamente porque confiou na sua capacidade humana. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho capacidade humana, racional, intelectual, e tudo que eu estou fazendo vai dar certo, porque eu estou seguindo a cartilha. Amado, se tem alguém que segue a cartilha, sou eu. Mas nem sempre, por mais que eu olhe lá uma receita que eu gosto de cozinhar, eu vejo o Carlão lá fazendo salgadinho, o negócio dança na mão dele. É uma coisa tão simples, né? Tão fácil. Ele fica lá e mexe, o negócio sai bonitinho. Na minha mão sai tudo tortinho. Mas muitas vezes você segue uma receita literalmente e ela não dá certo. Aí você fala, mas eu fiz tudo direitinho, não deu certo. Esses dias eu fiz um negócio lá em casa e minha esposa falou, olha, não ficou bom. Ela falou, mas sério? Eu falei, mas eu segui a receita, outra vez eu fiz, ficou bom, maravilhoso, gostoso. Você amou, em 2 dias nós comemos lá um bolo que eu fiz, e o outro não ficou bom. Ela falou assim, então, mas é a farinha. Eu falei, a farinha? Ela falou, a farinha. Eu falei, então vamos buscar aquela farinha que é boa, senão está estragando aqui a minha forma de cozinhar. Está aqui o pastor Luiz que gosta de cozinhar, não é, pastor Luiz? Então, por mais que você faça, muitas vezes, não é somente seguir, mas depende de alguns fatores, depende de algumas circunstâncias. Foi um irmão na minha casa tomar um café comigo e eu estava todo feliz porque a gente tinha um negócio novo lá, eu fui estrear, coei um café para ele. A hora que o antenor encheu a boca com o café, ele fez Falei, Jesus, o que aconteceu? Ele correu lá fora e cuspiu. Ele falou, pastor, você pôs sal. Vocês dão risada, né? Você pôs sal. Eu falei, misericórdia, é tudo branco? Não é branco os dois? Mas dá diferença ou não dá? Quem gosta de tomar café com sal? Eu não gosto. Tem o café carioca, né, que mistura com água, mas eu não gosto. Mas eu errei. Então, muitas vezes nós erramos, e às vezes a gente fala assim, não, sabe o que é? Trocar o saleiro de lugar, Não, erramos, e como é difícil para nós falar assim, puxa vida, eu errei. Porque nós queremos que Deus venha bonificar o nosso erro, que Deus venha corroborar com aquilo que nós pensamos, ou com a forma que nós agimos. E Deus nos chama, queridos, a estarmos com o coração quebrantado e humilde na presença dEle, para que Ele possa operar em nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Então nós vemos aqui, amados, que ele passa por um problema sério de rejeição, porque ele não era o filho que havia sido escolhido por Deus. Então ele sente, ele presencia a rejeição literalmente no seu lar, a rejeição de seu pai, a rejeição daqueles que estavam com ele. O lar começa a ter intriga, disputa, problemas, tantas adversidades. E os conflitos vão sendo gerados. Aqui no verso 5 do capítulo 16 nos diz assim: então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas já começou aqui uma intriga familiar, um lar dividido, com ciúmes, confusão. E ela falou, olha, ela já não tem o mesmo olhar para comigo, ou seja, já está com um olhar de altivez, de arrogância, achando, olha, eu sou a escolhida, eu sou a predileta, eu trouxe um filho à existência. E muitas vezes, queridos, isso vai gerar tantos problemas na nossa caminhada. Seguindo ainda no capítulo 16, você com a sua Bíblia aberta, diz assim: e disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está nas tuas mãos, faze-lhes o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Vê um momento de aflição, um momento de guerra grande. E o que aconteceu? Ela fugiu. E mas quantas vezes nós estamos fugindo dos problemas? Quantas vezes nós estamos fugindo daquilo que Deus tem para a nossa vida? Quantas vezes nós corremos? Nós conhecemos a história de Jacó, que fugiu e por 20 anos o problema estava vivo no coração. Ele luta com Deus porque o sentimento que ele tinha no coração era que quando ele encontrasse com seu irmão Esaú, ele iria morrer. E ele luta com Deus para que isso não acontecesse, para que no mínimo uma parte da família fosse poupada. Ele fugiu do problema por 20 anos e sofreu consequência dobrada.
de tudo quanto ele semeou. Se você semear vento, você não vai colher vento, você vai colher tempestade. Se você semear amor, você vai colher o quê? A abundância do amor. Não é assim? Sim ou não, queridos? Ou seja, o que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. E na semeadura, a semente precisa ser boa. Não adianta eu pegar uma semente ruim e achar que essa semente, que não teve valor algum, ela vai trazer para mim prosperidade ou benefícios maravilhosos. Precisa ser uma semente selecionada. E por ela ser selecionada e boa, ela tem um custo elevado, um custo alto. Estava conversando ontem com uma pessoa que trabalhou muitos anos em garimpo, com ouro e com prata. E ele disse, olha, como é maravilhoso ver um veio de ouro, um veio de pedras no nosso país, nesse Brasil que é riquíssimo. Ele falou, mas isso é interessante. Ele falou, pastor, porque isso nos atrai de uma forma tão grande que quanto mais você tem, mais você quer ter, e você entra numa situação tão redundante que você não consegue sair. Tudo que você vai pagar é a preço de ouro. Se você vai comprar um tomate, você tem que pagar com gramas de ouro. Se você vai comprar comida, você tem que pagar tudo a preço de ouro. E de repente, para tudo. Aquilo que estava fluindo, acaba, do nada. E muitas vezes, ele falou, nós perdemos até tudo que temos. Ele falou, eu tinha uma quantidade muito boa, mas eu perdi tudo. Tudo foi por água abaixo. E ele falou, e não somente isso, o perigo da morte rondando todo dia, todo instante. Então, amados, muitas vezes nós olhamos para aquilo que aparentemente é bom. Eu falei, tá, mas para tirar ouro, o que precisa? Ele falou, você precisa ter investimento, precisa ter muito dinheiro. Eu lembro um dia conversando com o pastor Luiz, que ele estava querendo entrar na área de agricultura, né? Aí quando ele viu lá o custo para entrar, pequenininho, né? Ele falou, deixa eu dar uma recuada, né? Eu fiquei um pouquinho a par disso lá em Maringá. Tem um irmão querido, uma família maravilhosa. E aquele período era safrinha, literalmente. Hoje a safrinha é uma safra normal. E eu dizia para ele assim, mas na safrinha, qual é o seu investimento? Ele falou, pastor, a safrinha, como ela é pequena, eu invisto pelo menos, no mínimo, 100 mil reais na safrinha de milho. Bem pequeno. Então, se eu não fizer o seguro, ou o banco naquele ano achar que não é para fazer o seguro, a minha perda vai ser de 100 mil reais. Eu falei, mas uma safrinha pequenininha, ele falou, pequenininha, que eu sou pequeno, 100 mil reais. Então não tem, como eu falo, não tem segredo. Para você fazer alguma coisa, você precisa investir, você precisa se doar, você precisa se dedicar. E, amados, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a escolha gerou no coração da família confusão. Aquilo que poderia até ser um momento de comunhão, de bênção, se transforma numa tortura por conta de uma atitude precipitada, por conta de uma cultura. E muitas vezes nós abrimos mão da cultura de Deus, nós abrimos mão do que a palavra de Deus nos ensina e nós seguimos os nossos próprios caminhos. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é poder e ela é escudo para todos aqueles que nela confiam. O meu caminho, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua arma. Amém, amados? A Bíblia diz que nós precisamos não andar na roda dos escarnecedores, mas nós precisamos ser o quê? Como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham e não caem. E a nossa raiz vai buscar esse crescimento, essa frutificação em Deus, na palavra de Deus. E aqui está sendo gerado um conflito imenso, uma situação complicada. E no verso 7, a misericórdia de Deus começa a se fazer presente. E o anjo do Senhor, aqui é uma teofania, a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. De onde você veio? Ela falou, eu venho de Sur. E para onde você vai? Eu estou aqui, sem saber para onde eu vou. Mas eu estou fugindo da minha patroa, estou fugindo da minha senhora, daquela que é responsável sobre a minha vida. E, amados, preste atenção nesse texto, Deus não vai atestar o nosso pecado.
Deus não vai atestar o nosso erro, Ele vai nos confrontar para caminharmos na verdade. Amém, igreja? Amém? Ela está dizendo, fugi. Eu saí do lar, ou seja, estou rebelde, não quero saber. A coisa lá está feia e eu, saí. Amados, quantas vezes nós caminhamos assim na nossa vida? Verso 9, o anjo disse, volta para a sua senhora, submeta-se à autoridade dela e eu te abençoarei. Amém? O que o Senhor disse? Volta para a sua senhora. Se ela fugiu, Deus fala agora, volta para a sua senhora. Era só voltar? Dizer, voltei. Não. Diz o quê? Submeta-se. Seja submissa à autoridade da sua senhora. Essa é a resposta de Deus para nós como igreja. Sem submissão não há honra. Sem submissão não há bênção. Sem nós voltarmos para o caminho que nós deixamos brechas, continuaremos com verdugos em nossa vida. E esse verdugo fustiga de noite e de dia. Verdugos são demônios, são acusadores, são aqueles que vêm fustigam. Muitas vezes a sua mente está sendo fustigada. Os verdugos estão aí dia e noite dizendo, você está errado, você está dizendo, mas eu vou continuar errado. E está ali os verdugos dizendo, olha, você não tem perdão, você não tem paz, você não tem alegria. E ele vai fustigando, 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 fustigando. São verdugos. O Senhor disse, volta, submete-se à sua senhora. Amém, amados? Vamos ir juntos, voltar e se submeter à autoridade. Aí eu te abençoarei. Eu ouvi um glória a Deus? Às vezes a gente deixa uma brecha desse tamanho. E a gente fala, Senhor, é obrigado a me abençoar. Sabe por quê? Porque eu sou filho. Eu sou filho. Filho pródigo falou assim, pai, dá-me herança. Eu vou para as cabeças, como diz a moçada, eu vou detonar, vou gastar, vou fazer tudo que eu quero, é minha. O pai deu a parte da herança dele. Não fica lá em casa. E ele vai. E ele, a Bíblia diz que ele gastou dissolutamente, ou seja, sem sabedoria, sem entendimento. Se fosse um moço sábio, ia falar, bom, a Bíblia já diz que a herança antes do tempo ela é maldita. Então não adianta buscar antes do tempo, porque ela é maldita. Tem que esperar a hora certa, o momento certo. Eu vi um glória a Deus também. E ele gasta tudo dissolutamente, ele fica sem nada. E de repente ele para e ele começa a refletir quem era o pai dele. Ele começa a refletir como a família dele procedia. E ele disse, lá na casa de meu pai, até os trabalhadores têm alimentos, são dignos. Até os trabalhadores são abençoados e honrados. Ele começa a refletir porque ele estava comendo que alfarrobas, que era comida de porcos, de animais. E ele está dizendo, eu estou numa situação terrível. E aí ele cai em si e diz, pequei contra os céus, pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Mas eu irei ter com meu pai. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Irei ter com meu pai. Amados, quantas vezes nós estamos assim? Ele teve que voltar. E quando ele voltou, qual foi a situação dele? Ele chegou lá e o pai falou assim, está vendo? Não te falei, não te disse, o pai o recebeu em amor. Coloca o anel, põe o chinelo, honrando, recebe ele com alegria. A bondade de Deus é imensa, mas nós precisamos voltar sempre para a base com o coração quebrantado e contrito. Voltar sempre para a base com o coração humilde na presença do Senhor e reconhecer. Ela não ia prosperar no caminho dela com Ismael se simplesmente ela tivesse fugido na força, na condição dela. A sequência seria a morte do filho e com certeza a dela. Mas o Senhor disse, volta, se submete à sua senhora, porque eu vou te abençoar. Há uma promessa de Deus para a tua vida, meu irmão. Há uma promessa de Deus para a igreja, mas essa promessa de Deus ela é condicional. É quando nós entendemos, conhecemos e reconhecemos o Senhor na nossa vida e não andamos na nossa condição natural, porque nós somos filhos. Nós não somos
gentios lá fora. Você conhece o amor de Cristo. E uma vez que nós conhecemos e temos o senhorio de Jesus na nossa vida, não podemos deixar de nos submetermos ao senhorio de Jesus. Ele manda e eu obedeço. Ele fala e eu ouço. Ele conduz e eu caminho. Ele envia e eu vou. Aleluia. Ele diz para e eu paro. Ele diz não vai e eu não vou. Ele diz não vou te dar. E eu digo amém. Aleluia. Eu não vou ficar brigando com Deus, mas eu vou me submeter a Deus e dizer: Deus, eu quero desfrutar a grandeza da tua glória em minha vida. Amém, meus amados? Provérbios 5:21 diz: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Deus conhece o caminho do homem, homem, mulher, e examina todos os seus passos. Deus conhece o nosso caminhar. E Deus sabe quando nós somos submissos a Ele e quando nós nos levantamos em adversidade contra Ele. Deus não vem com uma vara já sentenciando, mas Ele espera que nós, como filhos, reconheçamos o nosso erro e venhamos falar: Pai, me perdoe, eu errei. Amém? Eu vejo aqui as crianças, né? O pastor às vezes fala assim: olha, se você treinar direitinho, você vai para o passeio. Aí eles faltam o ano inteiro. Aí quando chega nos últimos dias que eles sabem que é um passeio, eles vêm. Aí, sensei, eu vou para o passeio? Não vai. Por quê? Qual é a regra? Então você merece ir? Não, não mereço. Mas muitas vezes nós vamos tentar achar um caminho para subverter aquilo que é bom. E Deus ninguém vai subverter. Ninguém vai mudar o coração de Deus naqueles princípios que são princípios básicos. Amém? Para Deus não tem pecadão e pecadinho. E tem pecado que a Bíblia diz que é pior do que a feitiçaria. Que é onde a gente precisa cuidar com o nosso coração, para não nos rebelarmos contra aquilo que Deus vai fazer. Mas nós precisamos esperar. Se Agar esperasse, a direção viria. E a direção viria de uma forma maravilhosa. Mas o precipitar do caminho nos leva muitas vezes, querido, e glória a Deus, quando nós nos deparamos com a bondade de Deus. Glória a Deus, quando nós paramos para ouvir o Senhor. Ela parou por um momento para ouvir e disse: volta. E ela entendeu e voltou. E se submeteu à sua senhora, Sarai, em obediência. E amados, Deus nos chama como igreja a estarmos sempre submissos a Ele, porque a submissão não é escravidão, a submissão significa reverência, reconhecimento de Deus em todos os meus caminhos. Glória a Deus, aleluia, amém, amados, amém. Muitas vezes nós ouvimos tantas coisas aí fora: Deus, o Senhor tem obrigado a fazer. Deus não é obrigado a nada, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Senhor. Eu determino, não é Ele quem determina. Eu sou, não é Ele quem é. Glória a Deus, é Ele quem é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E nós somos chamados a dizer: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te louvar. A luta é imensa, mas eu posso te engrandecer. Sabe por quê, Senhor? Porque eu sou crente. Aleluia. E por ser crente, eu sei que a vida passa por tribulações. Não é fácil muitas vezes, mas eu sei que esperar em Ti é a maior arma que o Senhor nos concedeu. Porque quando esperamos em Deus, nós somos honrados por Ele. Amém? Amém, amados? E a pressão é grande para nós não esperarmos. Faz do seu jeito, faz assim. Aí você fala: meu Deus, esperar parece que eu estou sendo passivo. Não, esperar é você ser confiante naquele que você conhece, o Todo-Poderoso. É você ter certeza que a resposta que vem dos lábios de Deus sempre será a melhor resposta. Amém? Não fuja de Deus. Não fuja dos seus problemas, resolva eles, como diz esse texto, em reconhecimento e submissão. Verso 13, do capítulo 16. E ela chamou o nome do Senhor que falava com ela, dizendo: Tu és Deus da vista, Deus que vê, porque disse: não olhei eu para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de El-Roi, ou seja, o Deus que vê. El-Roi. Eis aqui está entre Cádiz e Bered,
E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho, que tivera Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Amados, nós passamos por tantas adversidades, por tantas lutas. Mas o Senhor disse para ela: o que está entristecendo o teu coração, Agar? O que te entristece? O que está assolando o teu coração? O que está trazendo esse sentimento no teu coração? Volta, reconhece, se submete, porque então eu estarei fazendo uma obra, então estarei abençoando a sua vida. E quando então ela é despedida, vamos lá para o capítulo 21, abra aí a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Verso 8. Cresceu o menino, foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Esse é o filho da promessa. Mas aí começa o quê? Ismael caçoava de Isaque. Aí começa mais um problema. Se você for ler nos versículos anteriores e posteriores, há mais quantos conflitos, quantas balelas que muitas vezes ficam pelo caminho por atitudes infantis do nosso coração. Mas quando o Senhor fala conosco, Deus está dizendo assim: não desista dos seus sonhos. Amém? Não desista daquilo que eu posso fazer na sua vida. Não desista, ainda que tudo está hoje, talvez na sua vida, dizendo claramente que deu errado, não vai permanecer errado. Amém? Errar é humano, insistir no erro, diz o ditado aí fora, é burrice. O passarinho pousar na sua cabeça e falar, mas fazer ninho, aí não. Então, ou seja, nós passamos muitas vezes e erramos sim. Muitos começam errado, mas caminham na certeza, caminham e acertam a vida. Muitos começam certos e terminam errado. E Deus nos chama a acertar os nossos caminhos na presença dEle. Louvado seja Deus. Por isso o tema dos domingos, levanta-te, Senhor, porque nós precisamos de Deus. Se Deus não se levantasse nesta causa, Ismael estaria morto. Os sonhos e projetos do coração de Agar morreriam. Mas Deus se levanta com bondade, com misericórdia. Mas, amados, Deus está falando ao seu coração nesta manhã, neste dia. Não desista dos seus sonhos. Amém? Fala para o teu irmão, não desista dos seus sonhos. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Não desistir daquilo que Deus tem. Você vai poder meditar na sua casa. Ela é enviada, despedida, com odre de água. E ela vai ao caminho do deserto, e a água acaba, a situação complica, a situação vai ficando difícil na vida de Agar. Que situação caótica, a água acaba, o alimento acaba, as dificuldades sobrevêm, os problemas vão se avolumando, e ela fica numa situação tão difícil na vida, em que ela olha, está aqui no capítulo 21, diz lá, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino, e assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Amados, Abraão era um homem rico, abastado, tinha uma condição tremenda, podia enviar alguns servos juntos, não. Ele deu um pouco de alimento, um odre de água e despediu, vai. Ou seja, é por sua conta e risco. Se você viver, maravilha. Se morrer, não estou me importando. Não está escrito isso aqui, estou conjecturando. E a situação fica difícil, porque a água acabou, o alimento acabou. E ela deixa o menino numa distância e ela começa a chorar, porque ela sabia que Ismael ia morrer. Amados, o teu sonho não vai morrer. Amém? O teu sonho não vai morrer. Se ele for alimentado por aquilo que Deus faz e por aquilo que Deus é, ele não vai perecer, porque Deus é maior. A Bíblia diz que Deus ouviu e viu o choro do menino. Aleluia.
Ela estava desesperada. Meu filho vai morrer. Mas o Senhor olhou para o menino e ouviu o choro dele. Ele diz, eu ouvi o choro do menino. Mas Agar, não se preocupe, porque vocês não vão morrer. Deus está dizendo para você, não se preocupe. Uma vez que você está na direção de Deus, na graça e na bondade de Deus, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, Ele não te deixa, Ele não te rejeita, Ele não te abandona. A Bíblia diz que o meu pai e a minha mãe que me amam podem me abandonar, porém eu, Senhor, não os deixarei. Amém? Era filho de Abraão, mas ele decidiu, vai embora, porque aqui o problema está grande. Imagina a mulher na orelha dele todo dia. Abraão, Abraão, Abraão. A mulher goteira é assim, né? Até o camarada vai, tem que tomar uma decisão, ele não aguenta, não suporta mais. Despediu, vai, e aí a situação estava difícil. Mas Deus ouviu e viu o choro do menino. Deus está vendo a tua aflição. Deus está vendo a tua angústia. E muitas vezes você pode pensar, por julgar, que a pessoa que você está vendo numa situação difícil não está orando, não está clamando. E a nossa tendência é essa. Por que você não ora mais? Por que você não busca mais? Por que você não faz isso? Por que você não... Nós temos um monte de regras. Mas aqui o texto diz que Deus viu o choro do menino. Amém? Deus não é só na tua vida, não. Deus é na tua família. Deus é na tua família. Deus ouve a oração do teu filhinho pequenininho que está lá no departamento infantil, fazendo aquela oração pura e sincera. Deus está na vida daquele que está clamando. Muitas vezes até mesmo distante. Você está clamando e a misericórdia de Deus se manifesta na tua vida. Porque Deus ouve, porque Deus vê. Porque o plano dele não será destruído. O projeto dele não será destruído. Por mais distante que você esteja, os sonhos de Deus se cumprirão. Amém, queridos? Deus tinha um plano de salvação na minha vida. O que eu fiz? Goiás, Minas, tantos lugares. Eu fugia cada vez mais. Cada semana numa cidade, cada mês num lugar diferente, cada uma quinzena no mínimo, estava em outras cidades. E mais distante, mais distante. Tínhamos tudo para ganhar bem, para ter uma boa fortuna. Meu irmão olhava para mim, olhava para ele, ele falava assim, é inexplicável. Ninguém rouba aqui. Todo mundo de confiança. E o dinheiro não dá. Nós estávamos numa festa em Trindade. Ele falou, aqui nós vamos arrebentar e ganhar dinheiro. Vamos ganhar muito dinheiro aqui. Quem conhece Trindade, tem uma festa lá, uma romaria muito grande. Né? Tem uma tradição ali, Cidade do Alho, em Umas, tudo perto. Ele falou, aqui nós vamos ganhar muito dinheiro. E ele equipou a barraca. Mas encheu, comprou linguiça, calabresa, a gente fazia de tudo, né? Lanches, encheu de refrigerante, de tudo que você possa imaginar. Ele falou, a barraca estava linda, a coisa mais linda do mundo. Ele falou, aqui nós vamos arrebentar e ganhar dinheiro. Quando nós fechar a festa, ele falou, nós vamos embora. Nós não vamos nem pagar o terreno do parque, nós vamos sumir daqui. Ele me comprou uma sandália, quase um ano trabalhando com ele, meu salário foi uma sandália. A sandália não entrava porque o meu pé estava inchado de tanto beber. Eu estava no mundo. E um dia ele acordou angustiado, ele falou, estou angustiado. Ele falou, eu vou para a igreja. Eu falei, opa, que isso, você ir para a igreja? Daqui a pouco ele vem e falou, rapaz, estou mais angustiado ainda. Ele falou, onde você foi? Eu fui na Babilônia. Eu falei, aí você fica mais angustiado mesmo. 2 desviados de Jesus, 2 longe de Jesus, mas sempre cada vez mais longe. E amados, a gente pegava, ele tinha uma, acho que é D10, não lembro direito, uma caminhonete, em 3 eixos, a coisa mais linda, todo mundo parava para perguntar. Cada vez que nós viajávamos mais longe, os pneus estouravam 2, 3 vezes na estrada. 2, 3 vezes. E encerrou a festa. Ele olhou o caixa, ele falou assim, nós estamos devendo. Eu falei, mas não é possível. Ele falou, não podemos ir embora, porque eu vou ter que fazer ele fazia aparelhos de parque, tantas coisas. Ele falou, vou ter que fazer umas 3 bilheterias para pagar o aluguel do terreno aqui do parque. Cada vez mais enroscado. Porque nós estávamos fugindo de Deus. Longe de Deus, conhecendo a verdade. Meu querido, se você conhece a verdade, não fuja de Deus. Abrace ao Senhor. Amém? O mundo só saqueou a nossa vida, só destruiu a nossa vida. Glória a Deus que Jesus entrou e mudou a nossa história, transformou a nossa vida, tanto a minha quanto a dele.
E é o que Deus quer fazer na tua vida. Não fuja, porque se Deus tem um plano, Ele vai cumprir. E o plano era a oração da minha mãe. Deus não me deu nenhum filho para a perdição. Deus me deu todos os filhos para a salvação. E ela se apegou nessa promessa e orou. E Deus alcançou todos para a glória do seu santo nome. Amém? A morte rondou inúmeras vezes a minha vida, literalmente. Mas o Senhor nos livrou. Não por mim, mas por ela, pelo clamor dela. E muitas vezes você fala, será que Deus está ouvindo a minha oração? Está. Demorou 12 anos, mas Deus respondeu. Mãe, valeu a pena orar 12 anos? Falou, valeu cada dia, cada instante, cada momento. Porque hoje você é meu companheiro. É mais do que um filho, você é um companheiro. Amém? Então, meu irmão, nós olhamos aqui a situação. Ela olhou e falou, meu filho vai morrer. Não tem mais jeito. E muitas vezes a nossa situação é essa, não tem mais jeito, sabe, não fecha. A conta não fecha, mas Deus é bom. Deus é bom, diga comigo, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Vamos colocar em pé um instante, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Foram despedidas para o deserto, pouca comida, pouca água. O pouco que tinha acabou, chega o momento do choro, chega o momento, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar e há tempo de colher, e esse era um momento de sofrimento, né? Não suporto ver o menino desse jeito. Enquanto ela estava se lamentando, a criança começou a chorar ainda mais forte, e Deus viu o choro do menino. Não fique no muro das lamentações. Busque com mais força a Deus. Clame mais ao Senhor. A gente fala, Deus sabe todas as coisas, é verdade, mas Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua oração sincera. Ele quer que você rasgue o seu coração na presença dEle e diga, Senhor, transforma-me minha vida, muda, Senhor, eu não quero continuar assim. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Irmãos, isso não é vergonha, isso é privilégio. Porque você está tendo a oportunidade de rasgar o teu coração, de abrir o teu coração para Deus e falar, Senhor, eu tenho errado sim, tenho pegado caminhos que não te agradam, mas eu estou aqui pedindo perdão, me ajuda, Senhor, me dê graça. Eu fiz uma escolha que não foi boa, mas tenha misericórdia da minha vida. Eu peguei um caminho, Senhor, que é um caminho de morte, mas me coloca no caminho da vida. Senhor, a minha atitude não trouxe nada que pudesse agradar o teu coração, mas eu estou aqui, Senhor, e agora eu reconheço que eu quero agradar o teu coração. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O forte que veio respondeu ao coração aflito de Agar, não temas, aleluia, fala para o teu irmão, não temas. Não temos porque Deus ouviu o clamor do menino. Aleluia. Deus ouviu o clamor do menino desde o lugar onde está. E ouviu Deus a voz e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe, que tens Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Deus ouviu o choro dele. Choro de angústia, choro de morte, de aflição, de angústia profunda. Mas Deus ouviu o clamor dele. Deus quer ouvir o teu clamor nesse dia. Amém? Amém, queridos? Os olhos se abriram. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. E era Deus com um moço que cresceu. E habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Louvado seja Deus. Ele cresceu, se tornou um flecheiro, se tornou um homem forte, abençoado, porque Deus ouviu o clamor dele. E ela diz, é o Roi, o Deus que me vê, o forte que me vê. E esse mesmo forte, que é o Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, está vendo a tua angústia, está vendo a tua aflição. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Primeiro apelo que eu quero fazer neste dia, meu querido, minha querida. Assim como Deus estava com ele, ele cresceu.
E a vida dele não terminou no deserto. O medo de Agar foi dissipado. O sentimento da morte foi dissipado. Deus ofertou a sua presença com aquela família. Então, o primeiro apelo que eu quero fazer para você, meu querido, é que se sente sozinho na guerra. Sai do seu lugar, vem à frente, nós vamos clamar pela sua vida. Se você está se sentindo sozinho nas suas batalhas, está difícil. Se você quiser, onde você está, sai do seu lugar. Pede licença para a pessoa que está do teu lado, venha, nós vamos orar com você. Há mais vidas. Vão ficando aqui para o lado direito, para o lado esquerdo, nós vamos orar. Deus vai te renovar essa manhã. Deus vai renovar a sua vida. E nós vamos orar juntos, clamar a Deus juntos, para que Deus manifeste a sua graça, o seu poder sobre a tua vida. Amém? Pode ficar desse lado aqui, não problema não. Glória a Deus. Amém? Ministradores, se puderem, venham nos ajudar. Pastores, diáconos que estão no banco. Vamos abraçar uma dessas vidas preciosas e importantes. E nós vamos como igreja, você que está aí, meu irmão, levante a sua mão aqui à frente. Vamos pedir que o Senhor abençoe estas vidas. Elas não estão sozinhas. Elas têm a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo e a igreja para orar. Toda a igreja levante a sua voz. Os amados podem pôr as mãos e orar. Soberano Deus, eu oro com teus filhos que aqui estão passando por tantas adversidades, por tantas lutas, Pai, se sentindo só na batalha, sentindo, meu Deus, nesse momento a tempestade forte. Talvez o deserto tenha sido muito quente, muito seco sobre estas vidas, Pai. O desespero que muitas vezes invade o coração, o peito. Mas aqui estão servos e servas do Senhor impondo as mãos, orando. E nós clamamos como igreja para que o Senhor traga renovo, para que o Senhor traga avivamento nestes corações. O Senhor vê, Tu és o forte que nos vê. Tu és o forte que nos levanta, Tu és o forte que nos restaura, Tu és o forte que nos vivifica, Senhor. E eu clamo em nome de Jesus para que o Senhor manifeste sobre estas vidas o Teu poder glorioso, capacitando Teus filhos, Tuas filhas, abençoando com o Teu poder, abençoando com a Tua misericórdia, abençoando com a Tua bondade, abençoando, Pai, com a unção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Vem cá, Toninho, ajuda aqui. Oriandere palarramacheri alamarraias, suricalamarraias, dele me canta alamacheri alamarraias, em nome de Jesus. Vai tocando nestes corações, Espírito Santo de Deus. Vai tocando o coração dos teus filhos, das tuas filhas, fortalecendo para o louvor da tua glória, Pai. Ministrando a unção do teu altar sobre estas vidas, Pai. Capacitando para o louvor da tua glória, retirando todo abatimento, toda angústia da alma, todo sentimento, ó Pai, que traz essa solidão na alma, em nome de Jesus. Toda esta batalha ferrenha que tem se levantado, que o Senhor venha dissipar agora, que o Senhor venha manifestar sobre teus filhos, sobre as tuas filhas, a unção do Espírito Santo. Clamamos como igreja agora, ao Deus que nos vê, ao Deus que vê, querido, que está no seu lar, que está no seu trabalho agora, que está acompanhando este culto pelo YouTube, Pai, que os teus filhos sejam abençoados, sejam tocados por este amor glorioso, Pai. Todo desânimo, todo abatimento, toda angústia caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Que se manifeste o poder da Tua palavra, que vivifica, que restaura, que levanta, que traz a unção do altar, o fortalecimento do Teu Espírito, aleluia, para concretizar a Tua obra. Os Teus sonhos não cairão por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que muitas vezes como espírito de morte, em nome de Jesus, bata a retirada. O Senhor é o Deus da vida. Assim como Ismael cresceu como flecheiro, prosperou, meu Pai se tornou um príncipe. Da mesma forma eu creio que a Tua unção é sobre os Teus filhos, para levantá-los com força, para levantá-los com
com graça. Levanta-te, Senhor. Ah, Deus, o encontro de Agar foi com El Roi, o Deus que vê, o forte que vê. E o nosso encontro neste dia é com este Deus que vê a nossa angústia, que vê a nossa aflição, que vê a batalha da nossa alma e que não se ausenta de nós, mas manifesta em nós e sobre nós esta unção poderosa que vivifica a nossa vida e a nossa alma. Que os teus filhos recebam do Senhor uma renovação agora, uma força nova para caminhar e para marchar na tua presença. Nós oramos, louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Podemos voltar aos seus lugares. O segundo apelo que eu quero fazer, meu querido, minha querida, é que nesta manhã você tenha um encontro com El Roi, Deus forte que te vê. Aleluia. Quando eu falo forte que nos vê, é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Convido você a fazer uma oração nesse momento, a levantar a sua voz e a dizer: tu és o Deus que me vê. Aqui diz que ela chorou. E talvez o seu irmão tenha chorado pelas madrugadas, chorado pelas manhãs. Talvez o teu irmão está passando por um momento de tanta aflição. E esse é um momento que Deus vai ouvir a oração do que está aí do teu lado, do que está aí pertinho de você. E você vai orar agora não pela tua vida, mas você vai orar para quem está à direita e quem está à esquerda. Vamos unir os corredores, em nome de Jesus. Você vai orar nesse momento e dizer: Senhor, aqui está minha irmã. Talvez você já saiba o nome da pessoa. Se não souber, pergunte. Esse é o momento que você vai falar: aleluia, Senhor. Está aqui meu irmão, aqui do lado direito, do lado esquerdo. E eu oro para que só o Senhor sabe a angústia desse meu irmão, a luta que ele está enfrentando, a luta que essa minha irmã está enfrentando. Mas nesse momento eu me coloco na brecha, Pai. Talvez seu irmão está gritando por dentro, você vai gritar mais alto nesta manhã. Fala: Pai, ajuda, socorre, Senhor, tem misericórdia. Levanta, Senhor, o teu filho, levanta a tua filha, Pai, levanta esta família, socorre, Pai, esse que está no deserto, socorre esse que acabou a água, acabou o alimento, acabou o vigor, a força, só lamentação, só choro, só angústia. Levanta, Senhor, forte que vê, e tira dessa situação, meu irmão. Levante a sua voz. Pai, que estão vidas orando uns pelos outros, clamando neste momento para que o Senhor levante, para que o Senhor liberte do deserto, para que o Senhor liberte, Pai. Pai, quando ela sai agora, não mais fugindo da sua senhora, mas ela sai de uma forma clara e objetiva, porque chegou o momento dela sair daquele lugar, ainda que o que ela tinha era pouco, apenas um odre de água, apenas um pouco de alimento, isso acabou. No deserto não há onde comprar água, no deserto não há onde comprar o alimento. Alaichena lá se tu de playa charamacaia, oriclebe alabachou de cantere alahamacheri alamahaya, oriclabaracheri miclebe alabachori alabahai. Ori me clama rabalabachanda rabalabarabacharabacarabachaya. O deserto é um lugar de milagre. O deserto é um lugar que nós precisamos do milagre. O deserto é um lugar que nós precisamos do milagre. E que o teu milagre venha sobre meu irmão, sobre esta família. Que o teu milagre brote no deserto. Que venha oásis no meio da aflição. Que venha paz no meio da guerra. Que venha, Pai, tranquilidade no meio da adversidade. Que venha paciência e perseverança, para que não tomemos nenhum passo precipitado, porque Tu és o Deus forte que nos vê, e o Senhor é forte o suficiente para abater, para levantar, para restaurar, para refazer, para reconstruir, para trazer algo novo, maravilhoso. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Ainda segurando a mão dos seus irmãos. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo. Agar desde os céus, disse-lhe: que tens, Agar?
não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Ela voltou, se submeteu à autoridade da sua senhora, voltou para o concerto, chegou a hora de sair, com a bênção, com pouca coisa, mas saiu com a bênção. Ergue-te, verso 18, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Mas muitas vezes o diabo fala, ganhei, Deus está falando, perdeu. Muitas vezes você está dizendo, deu ruim, Deus está falando, deu não. Eu sou Deus, eu sou soberano. Aleluia. Aquilo que para você era um problema se torna hoje um problema santo. Olha o que Deus vai falando. Farei dele uma grande nação. Para aquele que ia morrer, para aquele que ia ficar ali no deserto os seus ossos, Deus falou, dele eu vou fazer uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Aleluia. Quando nós nos submetemos, você pode estar no deserto, Deus transforma o deserto em bênção na sua vida. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu o poço, pegou e encheu o odre. Ela não tinha mais a limitação de um odre. Talvez você não entendeu nada, não é? Talvez você não entendeu nada. Você sabe o que é ter um poço no deserto? Você não está nem sorrindo, né? Para quem não tinha água, Deus deu um poço. Eu estava comentando outro dia, quando eu fui para Israel, nós passamos no lugar, então tudo concreto. Eu tinha um judeu lá com o laptop dele trabalhando e com garrafinhas de água. E lá os turistas vão passando. Não tem placa de vende-se, não tem nada. Tem uma caixinha do lado e o valor de cada garrafinha de água, $2. Ele não fala, estou vendendo, que nem aqui no Brasil, né? 2 é 1, 3 é 4. Não. Ele está ali trabalhando. Os turistas vão passando, pegando a água e colocando lá. Isso o dia inteiro, milhares de pessoas. Agora imagina no deserto. Deus deu prosperidade para eles. Eles esperavam a morte. Deus deu a fonte de vida. Ter um poço no deserto significa ter todas as condições necessárias para prosperar. Todos que passassem ali teriam que comprar água, de abençoá-los. Por isso, Deus tem muito mais para fazer em tua vida. Deus quer transformar o seu deserto, esse sentimento de morte do teu coração, em um oásis de vida, em algo que venha sobrepujar toda a angústia do teu coração. Porque pegar água, você vai encher o odre e para caminhar de novo, vai acabar de novo a água, mas ali Deus deu uma fonte de sustento para começarem a vida. E Deus quer fazer isso para você, Ele quer dar o começo, start para a tua vida, para que você deslanche na sua vida. Feche os olhos e agradeça a Deus. Diga, Pai, obrigado pelo poço que o Senhor está colocando a vida do meu irmão aqui do lado, na vida da minha irmã. Obrigado porque esse poço também é para a minha vida. É a oportunidade que vai bater na tua porta. Alebaxeri alabarraias. E as bênçãos que Deus vai colocar no teu caminho. Não se esqueça do condicional e dos princípios. Pai, obrigado. Porque no deserto da morte, o Senhor trouxe vida. Na angústia, o Senhor trouxe paz. Na desesperança, o Senhor fez brotar. Não só esperança, mas o Senhor trouxe todos os recursos que Agar precisava. Por isso Ismael cresceu, multiplicou, se tornou uma nação forte. Porque o Senhor, Pai, com a sua infinita graça e misericórdia, pôde agir na vida de Agar, na vida de Ismael, porque ela se posicionou da forma correta. Que nós venhamos como igreja nos posicionarmos da forma correta, que é seguir os princípios da Tua palavra, porque certamente o nosso deserto
o Senhor vai abrir os nossos olhos e nós vamos enxergar um poço de água viva. Vamos abrir os olhos para o nosso lar e saber que Deus não está distante não, Pai. Só basta nos abrir os olhos para contemplarmos este poço. Abre os olhos do coração de cada um dos teus filhos, que recebem esta palavra com alegria no coração, pois ela é enxertada e ela produz salvação, ela produz vida. Aleluia! E nós te agradecemos pelo poço de água viva, te agradecemos pela suficiência que vem das tuas mãos, te agradecemos pela cura neste momento, te agradecemos porque a dor foi embora, te agradecemos porque a angústia saiu do nosso peito, a aflição saiu da nossa alma, o sentimento de derrota saiu fora da nossa vida. O espírito da morte já não está rondando mais este coração, mas o espírito de vida veio com força sobre teus filhos, para levantá-los na graça e na unção do Espírito Santo, dizendo que a tua promessa ninguém pode destruir, que os sonhos não podem ser destruídos, Pai, porque eles nascem no teu coração, ó Deus, e homem algum poderá destruir os teus planos, os teus projetos para conosco. E os teus pensamentos para conosco são pensamentos de paz, de bênção, de prosperidade. Não são pensamentos de morte, de destruição, de miséria, de derrota, mas são pensamentos bons. E que eles fluam em nossas vidas com esse rio de águas vivas. Que possamos fluir também na unção do Espírito Santo. Sempre entrando nos teus átrios com adoração, entrando nos teus átrios com gratidão, do fundo do nosso ser, pois nós podemos te agradecer e te engrandecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos.